Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rafaela Lima e nós teremos a aula sobre políticas públicas. Como vocês já devem ter assistido, eu postei no sistema uma aula introdutória que fala um pouco de modo geral o que essa disciplina ela se objetiva. E aí, como vocês devem ter observado, eu falei que trata-se de uma disciplina bastante teórica, mas para poder facilitar a compreensão de alguns conceitos, eu trouxe uma aula que vem falar de modo geral os principais conceitos e definições que estão presentes na discussão das políticas públicas. É uma disciplina de extrema importância para que a gente possa compreender a legislação educacional, para que a gente possa compreender as diferentes esferas do processo educativo. Na aula de hoje eu trago uma visão geral. Bom, então para começar essa discussão sobre as políticas públicas, sobre o que é uma política pública, eu trago inicialmente a Constituição Federal. Eu preciso trazer como foi que as políticas públicas elas surgiram. E elas surgiram a partir da Constituição Federal que foi promulgada em 1988. Bom, a Constituição ela traz em seu texto alguns direitos e vantagens da sociedade de modo geral. E aí esse direito é o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à segurança, à previdência social. Uma série de direitos que está previsto na legislação. Essa previsão na legislação, por si só, ela não garante. Então, é por aí que a política pública ela começa a surgir. Eu trago aqui também uma charge para que a gente possa fazer uma reflexão de que nem sempre o que está na Constituição é o que realmente acontece na prática social. Então, nós temos aqui um casal com filhos que são moradores de rua e a charge, o marido está lendo, o homem, na verdade, está lendo e diz o seguinte: todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a mulher pede, agora lê o pedaço bonito que fala de comida, saúde. Então, é para falar a parte bela, que nas entrelinhas, apesar de estar descrito na Constituição Federal como um direito nosso, mas nem sempre esse direito é garantido. E é nessa perspectiva de garantia, esses direitos que estão previstos na Constituição Federal e outras legislações, é que surgem então as políticas públicas. Então, as políticas públicas correspondem a um conjunto de ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais ou municipais traçam com o objetivo de promover o bem-estar social. Então, a política pública ela emerge no sentido de garantir esses direitos que são previstos na Constituição. Não só na Constituição, na Constituição e em todas as legislações. Então, a política pública não é de responsabilidade apenas do governo federal, e aí a gente percebe que quem é responsável por essas políticas públicas? Os governos estaduais, municipais e o governo federal, assim também como entra nesse processo as empresas privadas. Tudo isso na tentativa de garantir o bem-estar social. A política pública, as políticas públicas, por assim dizer, porque não é uma única política, são diversas políticas, e nós iremos perceber isso a partir dessa aula. Primeiro, que é um campo de atividade, que pode ser um campo de atividade governamental, por exemplo, uma política agrícola. Pode ser uma política para uma situação desejada, por exemplo, a política de igualdade racial. Uma proposta de ação específica, as políticas voltadas para as ações afirmativas. Norma quando para resolver algum problema, Então, por exemplo, a política sobre emissão de gases poluentes. Nós temos um problema de aquecimento global, de efeito estufa e de problemas ambientais. E aí, quando surge uma política pública com vistas à melhoria disso, a gente tem uma política, que tem a função de resolver algum problema. Um conjunto de objetos e programas que o governo tem em um campo de ação, por exemplo, as políticas de educação. Então, são diversos tipos de políticas que a gente também vai ver um pouquinho mais na frente. Para que a gente possa perceber nesse início, é uma ideia geral de que não existe uma única política pública e que as políticas públicas elas emergem a partir da Constituição Federal no sentido de tentar garantir aquilo que já estava previsto, no objetivo de alcançar o bem-estar social. Então, as políticas públicas, existem alguns termos que é importante a gente discutir e compreender, e um deles são os atores políticos. Dentro das políticas públicas, nós temos dois tipos de atores políticos, os atores privados e os públicos. E esses atores, eles podem ser nacionais e internacionais ou
transitórios. Os privados, os atores políticos privados, são individuais ou coletivos formais ou informais. São as empresas privadas, né? E coletivos, como as associações, que são de um determinado grupo. E os atores públicos são organizações burocráticas, públicas, políticos eleitos ou designados. Então, é toda a esfera política que existe dentro do governo. Os tipos de política pública. É importante a gente falar sobre esse tipo de política pública, mas que eu vou enfatizar as políticas públicas voltadas para a educação. Então, nós temos as políticas públicas do Estado, que são aquelas políticas direcionadas para a ciência e tecnologia. Então, quando a gente tem aí o fomento à ciência e tecnologia com vistas à garantia do bem-estar social, as políticas de infraestrutura que diz respeito à energia, ao transporte, e aí quando a gente tem, por exemplo, os projetos, né, por eletrificação rural, para poder conseguir garantir o bem-estar social daquela comunidade, a gente tem uma política pública que visa que todas as comunidades rurais elas tenham acesso à energia, as políticas econômicas, que são monetárias e agrícolas, e as políticas sociais, que são as políticas de educação e saúde, que são assim as políticas que são mais discutidas no nosso dia a dia, que a gente consegue ter acesso muito mais fácil. Claro, para a gente que está no campo educacional, isso muito mais forte na esfera educacional. As políticas educacionais elas podem ser de dois tipos, as emancipatórias e as compensatórias. Os nomes já fazem com que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso, já nos direciona a pensar sobre alguma coisa. As políticas compensatórias são aquelas que vêm de alguma forma tentar sanar um prejuízo que foi gerado anteriormente. Por exemplo, uma reparação social no caso da política de educação de jovens e adultos. Nós já tivemos essa disciplina, inclusive foi comigo, em que nós discutimos que a educação de jovens e adultos é uma política pública. Ela é uma modalidade de ensino, mas é uma modalidade de ensino que não surge como continuidade da educação formal. Muito pelo contrário. A educação de jovens e adultos ela surge por meio de lutas, ela surge por meio, como uma forma de compensar, de reparar aquelas pessoas que não tiveram acesso à escola na idade certa. Já as políticas emancipatórias, a gente pode citar um exemplo na educação, né? As políticas públicas que visam o ensino no campo. Então, eu estou emancipando aquele povo, dando direito a eles de terem acesso à escola nas proximidades de suas casas. Então, é uma política que visa emancipar. Então, é uma política emancipatória, política da educação do campo. Os tipos de política a gente tem aqui, anteriormente nós vimos os tipos de política no modo geral, nas divisões de Estado. E nós temos ainda as políticas públicas de acordo, né, com Theodore Loy. Ele fala sobre as políticas públicas elas podem ser distributivas. E o que são essas políticas públicas distributivas? São aquelas que são financiadas com orçamento público. Então, por exemplo, as campanhas de vacinação trata-se de um tipo de política pública que é financiada com dinheiro público. Assim como as políticas educacionais são políticas que são normalmente financiadas com dinheiro público. Então, quem paga para que essas políticas públicas elas aconteçam é o povo, né? Que o dinheiro público é o dinheiro do povo. Então, quando o orçamento para financiar esse tipo de política pública vem do governo, né? Vem do orçamento público, a gente chama essa política de política distributiva. As políticas, elas também podem ser regulatórias. Essas políticas, elas têm a intenção de regular, de fiscalizar as leis e normas, né, que garantem o bem comum. Por exemplo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, é um documento, é uma legislação, é uma política pública que normatiza a educação, que orienta, que recomenda, assim como, por exemplo, a Lei de Trânsito. Então, quando uma lei de trânsito que tem a ideia de fiscalizar, de normatizar, para o bem comum, né, para a garantia desse bem comum, é uma política pública do tipo regulatória, que ela regulamenta. Então, quando a gente tem uma lei de trânsito que o indivíduo é multado se andar acima daquele limite de velocidade. É uma política pública, uma legislação que visa regulamentar aquele ambiente. As políticas, elas também podem ser redistributivas, que são as políticas que têm como objetivo alocar bens ou serviços a segmentos específicos dos cidadãos, com os recursos retirados de outros grupos
também determinados. Então, como é isso? O próprio nome já diz, redistributiva, redistribuir. Existe uma parcela da sociedade que tem uma situação financeira melhor que outras e a gente tira, né, vou colocar assim, né, tira dessa parcela que é mais rica para poder compensar aquelas parcelas que são mais pobres. Então, um exemplo disso é a questão do imposto de renda. Então, quando a gente isenta algumas pessoas que até X salários mínimos por ano, quando isenta de pagar o imposto de renda, é uma forma de redistribuir, é uma política que redistribui. Então, é um tipo de política que visa fazer com que as camadas, né, que são mais pobres, a desigualdade nas camadas que são desiguais, elas possam, né, ficar, de certa forma, são compensadas por meio dessas políticas que visam redistribuir essa renda. Por exemplo, um outro exemplo é a isenção de concursos. Então, as pessoas de baixa renda que são cadastradas no cadastro, no CAD único, né, elas são isentas de pagar a taxa de inscrição em concurso público e em outras seleções. Isso é uma política de redistribuição de renda. E as políticas, elas também podem ser constitutivas. Essas são as políticas que a gente diz o seguinte, que elas ditam as regras do jogo. Então, são políticas que vão normatizar todas as outras. Então, elas dizem como as políticas públicas elas devem ser construídas, quais são as normas, para quem atende, qual o tipo de política que é. Então, a política constitutiva é a mãe de todas as outras políticas, porque elas ditam as regras do jogo. Então, é nessa perspectiva de compreensão dos tipos de política pública, o que é uma política pública, como ela surge, que a gente discute e passa a compreender melhor as políticas públicas no campo educacional. Então, a aula de hoje a gente se preocupa com com a percepção desses conceitos, né? Compreender os conceitos fundamentais que estão presentes nas políticas públicas. E aí, eu deixo como atividade para casa, como a hora de se exercitar, que vocês possam criar um mapa mental com o conteúdo que foi discutido na aula, que é a tipologia, né, das políticas públicas, assim como vocês vão complementar com material que vai estar disponível no sistema, né, que já está disponível no sistema, para vocês construírem esse mapa mental, pensando nas políticas públicas, o que são essas políticas, a quem direciona, os tipos de política pública. E é isso aí, pessoal, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!